vai ser o meu dia a dia como um cientista de dados? E aí eu trouxe para vocês quais que são as tarefas de um cientista de dados no dia a dia. Então, basicamente, um cientista de dados, ele recebe uma questão de negócio. E não necessariamente ele recebe essa questão ou essa demanda, mas ele pode observar, através de algumas métricas da empresa, se tem uma métrica que está crescendo ou a que não está crescendo. Então, será que o faturamento da empresa está crescendo? O número de clientes está aumentando? O custo está constante ou está diminuindo? Então, baseado nessas observações, essas métricas, você pode entender um problema, você pode identificar um problema. E aí, quando você identifica esse problema ou alguém te pede alguma coisa para você fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um passo para o lado e entender se aquele problema que você está disposto a criar a solução, ele é um problema raiz ou ele é um problema que a pessoa acha que ela tem. Então, aqui acontece muito assim. A maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas, geralmente não pedem para você, elas na verdade não falam para você qual que é o problema que elas têm, mas elas pedem para você a solução que elas acham que resolvem o problema delas. Então, se você segue exatamente isso, você pode construir uma solução que não serve para essa pessoa, ou que no final não vai encaixar com um problema. Então, o que você tem que fazer é receber esse problema, essa demanda, essa dor, e pensar qual que é a causa raiz daquilo. Será que o que a pessoa está perguntando é realmente a causa raiz ou é uma solução que ela acha que resolve o problema dela? E aí, dando esse passo para o lado, você identifica a causa raiz e aí sim você começa o seu projeto. E você começa o seu projeto primeiro coletando os dados, depois limpando os dados, porque como eu disse, no mundo real os dados não vêm tão simples, você precisa limpar eles, precisa coletar eles, precisa unir eles, então tem um grande trabalho aqui de preparação dos dados. Depois que você faz a limpeza dos dados, tem a parte da exploração dos dados. A exploração dos dados ele tem basicamente dois objetivos. O primeiro objetivo é gerar insights para o time de negócio e o segundo objetivo é saber qual vai ser o impacto das variáveis no seu modelo de machine learning. Então eles têm esses dois objetivos. Grande parte dos projetos de ciência de dados eles acabam aqui, porque nem todo problema ele se resolve com um modelo de machine learning. Na verdade, grande parte dos problemas eles são resolvidos com uma boa análise exploratória de dados. Então, se você sabe fazer uma boa análise exploratória de dados, você já vai conseguir resolver grande parte dos problemas da empresa. Nem todo problema, a solução é um modelo de machine learning. Depois que você faz a exploração de dados e você decide seguir em frente com o seu projeto, é hora de você modelar os seus dados, ou seja, preparar os seus dados para que os algoritmos de machine learning consigam aprender. Então, os algoritmos de machine learning eles não entendem valores que não são números. Então, se você tiver uma variável que é uma cor, por exemplo, vermelho, azul, preto, branco, você tem que transformar essas palavras em números para que o modelo de machine learning consiga aprender. Você tem que fazer uma reescala nos dados, tem vários processos que você precisa fazer aqui para poder tornar os seus dados prontos para o aprendizado do modelo. Depois que você prepara os seus dados, você vai para a etapa então de implementar os algoritmos de machine learning, onde você implementa os algoritmos, depois mede, avalia os algoritmos de machine learning para ver como está a performance dele. E aqui também tem a avaliação, a transformação da performance dos algoritmos para performance de negócio. Então, quanto que 70% de performance do algoritmo representa em questões financeiras da empresa. Depois que você faz essa análise e você, junto com o time de negócio, decide colocar esse modelo disponível para as pessoas usarem, a gente vai para uma próxima etapa que é chamada de colocar o modelo em produção. Produção significa tirar o modelo desse computador aqui e colocar ele num ambiente que seja acessível por pessoas, sistemas, ferramentas ou qualquer um que tenha permissão e interesse em acessar os resultados do seu modelo, seja resultados de predição, resultados de classificação, resultados de clusterização ou qualquer outro resultado que você gerou através do seu modelo. Então essas aqui são as etapas que você vai passar no seu dia a dia como cientista de dados e também são as etapas que você precisa seguir para poder construir uma solução para um problema de negócio e ter um projeto para o seu portfólio. E aí eu queria entrar no detalhe, queria dar um zoom aqui na verdade, nessa parte de algoritmos de machine learning. Eu queria passar pelos tipos de aprendizado que nós temos dentro dos algoritmos de machine learning, tá?
Então, basicamente, dentro de Machine Learning, nós temos 3 tipos de aprendizado. Nós temos o aprendizado supervisionado, nós temos o aprendizado não supervisionado e nós temos o aprendizado semi-supervisionado. Então, qualquer tipo de problema existente hoje, ele vai cair em algum desses 3 grupos. Ou ele é um problema de supervisionado, ou ele é um problema não supervisionado, ou ele é um problema semi-supervisionado. A gente sempre consegue modelar os problemas em alguma dessas 3 características. E aí eu quero dar um exemplo para você de cada um desses tipos de aprendizado. Começando pelo aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado, ele basicamente funciona da seguinte forma. Imagina que eu tenho aqui um fenômeno que é o ônibus, por exemplo. E aí eu tenho que olhar para essa imagem desse ônibus e eu tenho que extrair algumas características que eu vejo visualmente dele. Então, por exemplo, eu poderia tirar o comprimento, então medir o comprimento desse ônibus e anotar aqui. Tenho a altura do ônibus, eu tenho a largura, tenho o número de assentos, eu tenho o número de janelas, eu tenho a altura, eu já falei, né? O número de rodas, o número de pneus, o diâmetro da roda, eu tenho várias características desse ônibus. E aí uma coisa que eu preciso fazer, que dá origem ao nome supervisionado, eu preciso ter que esse aprendizado tenha uma supervisão, ou seja, tem alguém que fale para o modelo que esse conjunto de atributos que eu acabei de extrair, ele pertence ao veículo ônibus. Então a mesma coisa no aprendizado, por exemplo, na escola. Você tem a professora que passa para você alguns conceitos e ela explica que aquele conceito funciona assim, assim, assado. Ou quando você é pequeno, você aprende a andar, e aí quando você cai, alguém fala para você, olha, você caiu. Então quando a gente aprende a falar, também tem esse processo de aprendizado supervisionado. Tem alguém, a sua mãe, a professora, te dizendo o nome daquelas tarefas, daquelas ações que você está fazendo. Aqui é a mesma coisa, tá? Então vamos imaginar que eu tenho esse fenômeno ônibus, eu tirei algumas features desse ônibus que descrevem esse ônibus, eu estou dizendo que esse conjunto de features, de variáveis, de atributos, pertencem ao veículo ônibus. Agora vamos imaginar que eu tenho um outro veículo aqui, que é o meu carro, e aí eu extraio os mesmos atributos que eu extraí do ônibus. Então eu tenho um comprimento, uma altura, uma largura, um número de assentos, e eu tenho os valores aqui que são relativos ao carro. E eu tenho que falar também que esse conjunto de atributos ele diz respeito ao veículo carro, tá bom? E aí agora o que eu faço? Eu pego essas features que são as minhas descrições do meu modelo, eu uso ela como entradas, e eu pego os meus veículos, né, que a gente chama de variáveis target, e com esses 2 tipos de dados, a minha entrada e a minha saída, eu consigo ensinar um algoritmo de machine learning. Então eu falo, olha só minha rede neural, eu tenho esse conjunto de atributos aqui, e ele diz respeito a um veículo chamado ônibus. Eu tenho esse outro conjunto de atributos aqui, que diz respeito a um carro. E assim eu vou fazendo para todos os exemplos que eu tenho de carro, de ônibus ou qualquer outro veículo, e a minha rede ela tem a capacidade de aprender, de fazer um mapeamento entre os atributos de entrada, que são os atributos do meu veículo, com o nome daquele veículo. Então, depois de muito treinar, a minha rede ou qualquer outro modelo de machine learning consegue aprender essa relação. E aí, para qualquer novo conjunto de atributos que eu tenho novo na minha base, o meu modelo é capaz de dizer se aqueles conjuntos de atributos pertencem a um carro, a um ônibus, ou uma moto, todos os veículos que eu usei para treinamento. Então esse é um exemplo de aprendizado supervisionado. Agora, qual que é o aprendizado não supervisionado? É aquele aprendizado onde você não tem ninguém dizendo para você o que aquele conjunto de atributos pertence. Então é um aprendizado onde você descobre algumas coisas, alguns comportamentos ou fenômenos dentro do seu dataset. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cacho de banana. Eu tenho aqui um cacho de uva, eu tenho outras uvas aqui, bananas, morango, banana de novo, morango, outro cacho de uva e outro morango. E aí eu olhando para essas imagens dessas frutas, eu consigo dizer que, poxa, esse cacho de uva aqui, ele é parecido com esse outro, que também é parecido com esse outro. Então eu vou juntar todo mundo dentro de um grupo e vou chamar isso aqui de uva. Aí eu vou pegar essa fruta aqui amarela, ela tem esse comprimento, ela está junta dentro de um cacho, essa outra aqui também. Então eu vou pegar essas frutas que são parecidas, né, tem o mesmo comprimento, o mesmo formato, e vou juntá-las dentro de um outro grupo. Esse grupo aqui eu vou chamar de banana. E aí eu vou pegar uma outra fruta que ela é mais arredondada, ela tem uma ponta, ela tem algumas folhas aqui em cima,
Aí a outra aqui também tem o mesmo formato, tem as folhas em cima, apesar de ser um vermelho diferente, também faz parte do vermelho, também é um tipo de vermelho, né? O outro aqui também ela já tem um formato parecido, apesar de ser mais redondinha, tem as folhas. Eu vou juntar todas essas imagens aqui, essas frutas dentro de um grupo e vou chamar esse grupo aqui de morango. Então o que eu fiz basicamente? Eu usei uma técnica chamada de similaridade para poder agrupar as frutas que são parecidas. Então eu avaliei aqui o formato, a cor, o comprimento, a largura e todos esses atributos que eram parecidos entre si, eu coloquei dentro de um mesmo grupo e dei um nome para esse grupo. No caso, o grupo se chama uva, banana e morango e poderia ser qualquer grupo que você queira. Poderia ser clientes que compram só na Black Friday, clientes que compram só final do mês, clientes que compram todos os dias, clientes que compram a cada 7 dias. Eu posso dar um nome para esses grupos, o nome que eu quiser. E eu consigo extrair características desse grupo. Então esse é um tipo de aprendizado não supervisionado. Agora você tem um tipo de aprendizado que é o semi-supervisionado, que é onde você tem basicamente dois agentes. Você tem um agente que ele faz uma ação em um ambiente. Então todo agente ele faz uma ação uma ação sobre o ambiente e esse ambiente retorna uma recompensa para esse agente. Então essa é a grande ideia do aprendizado semi-supervisionado. E onde é usado esse tipo de aprendizado hoje? Por exemplo, o Netflix. Acho que todo mundo conhece o Netflix, né? Aquele streaming de vídeos. Imagina que o Netflix ele tem um desafio, que é o seguinte. O time de criativos, que são os times que desenham a capa das séries e dos filmes, eles começam a desenhar. Então imagina que tem aquela série super famosa, que é o Stranger Things. E aí imagina que você tem uma capa dessa forma, aí tem outra capa do Stranger Things que tem lá os meninos, depois tem um que tem só o menino, depois tem eles de bicicleta, depois tem o outro, aí tem um casal, aí tem todo mundo aqui com cara de assustado. Então eles têm vários criativos que são construídos pelo time de design. E aí o objetivo do cientista de dados é descobrir qual capa chama mais atenção. Porque qual que é o desafio de negócio? Netflix quer que você assista as séries ou os filmes cada vez mais. Então você tem que ter capas que são chamativas, que despertem a vontade ou a curiosidade em você para você assistir. Só que eu tenho um time que faz várias capas, eles fazem muitos tipos. E o time de cientista de dados precisa definir qual que é a melhor capa aqui para cada uma das séries e dos filmes. Então eu preciso atribuir alguma dessas capas aqui, que são possíveis capas, para o filme a série do Stranger Things. Como que você usa o aprendizado supervisionado para solucionar esse problema? Da seguinte forma, você vai pegar todas as suas capas disponíveis e você vai construir um agente em Python. Esse agente ele vai selecionar aleatoriamente qualquer uma dessas capas aqui, por exemplo, essa aqui de baixo, e vai mostrar para a pessoa, seja na televisão, seja no smartphone, seja no tablet, onde ela estiver assistindo. Se essa pessoa clicar no filme Stranger Things e começar a assistir, o meu agente vai perceber isso e vai falar assim, olha, para essa capa que eu escolhi aqui, eu vou dar um ponto para ela, porque